Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. No Momento da Palavra, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e hoje leremos o capítulo 6 do livro de Gênesis e ao final da leitura faremos um breve comentário a respeito do texto lido. Vamos então ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os teus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento da arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 6 do livro de Gênesis, que acabamos de ler para a honra e glória do Senhor. Muito bem, como todo o
capítulo da Bíblia, como todo o texto da Bíblia, este também contém muitas verdades importantes. Iniciamos o capítulo 6, eu quero destacar algumas dessas verdades. Iniciamos o capítulo 6 dizendo que os homens começaram a se multiplicar pela terra e que haviam nascido filhos e filhas. E aqui há uma discussão com relação a essa expressão que é utilizada dizendo que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas, eram atraentes. E diz, logo inicialmente, que os filhos de Deus, tomaram as filhas dos homens e tiveram filhas e filhas. Aqui cabe uma explicação importante a respeito do texto sagrado. Veja bem, a Bíblia, nós sabemos hoje, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Uma vez que ela foi escrita por homens, em um contexto cultural específico, em uma época específica, em uma região específica, ela, e numa linguagem específica, no caso aqui desse texto de Gênesis, na língua hebraica, a hebraica antiga, como se costuma dizer, no hebraico bíblico, como se fala, na língua hebraica, assim como toda língua, traz a sua história, a sua construção. Muito bem. Uma vez que esse texto foi feito por homens, escrito por homens, inspirado por Deus, vejam, é diferente do que, por exemplo, creem os muçulmanos, que acreditam que o Alcorão ele foi dado diretamente por Deus. Então, não há, segundo acreditam, não há influência humana, não há elemento humano na construção, na estrutura do Alcorão, segundo eles creem. Na Bíblia é muito claro, e daqui a pouco eu explico o motivo, é muito claro que a inspiração é de fato divina, isso não há sombra de dúvida. Nós lemos, inclusive, no Testamento, no Novo Testamento, que toda a Escritura foi inspirada por Deus, né? E isso não faltam provas a esse respeito. Então, o texto bíblico é sim inspirado por Deus, mas Deus utiliza o elemento humano, a cultura humana, para passar a mensagem que Ele quer dar a nós. Que a mensagem que Ele quer dar a nós, aqui no Antigo Testamento, como o próprio texto do Novo Testamento diz, nós leremos isso futuramente, essa mensagem, basicamente, é para nos conduzir a Cristo e, consequentemente, à salvação. Então, Deus quer passar essa mensagem, a revelação de si, Deus, ao ser humano e a nossa possibilidade de salvação através de Cristo Jesus, através do próprio Senhor Deus. Muito bem, então essa mensagem, ela é nos passada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, através do elemento humano. E por que Deus utiliza o elemento humano? Para que nós, humanos, compreendamos que dependemos um dos outros para aprender. Veja, nós lemos em vídeos anteriores, em um vídeo anterior, lá no comecinho de Gênesis, que Deus diz ao homem, não é bom que o homem esteja só. Porque Deus criou o homem com a intenção de ser um ser relacional, que ele se relacionasse com as outras pessoas. Como, guardadas as devidas proporções, como o próprio Deus é relacional, porque ele se relaciona entre as três pessoas e também conosco, os seres humanos.
Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Numa dinâmica relacional, eles se relacionam intrinsecamente entre si. E aí é uma diferença entre individualidade e pessoas, mas aí é uma outra coisa que futuramente podemos abordar. Mas Deus é um ser em si mesmo relacional e também se relaciona conosco. E Deus, quando nos fez à sua imagem e semelhança, fez também nesse aspecto. Nós precisamos ser relacionais, nós precisamos nos relacionar com os outros, depender uns dos outros para que possamos crescer. Por isso, eu costumo dizer, né, e reforçar aqui, que não há motivo para intolerância. Porque nós dependemos, sim, Deus quis assim, um dos outros. Então, Deus utilizou os homens e a cultura dos homens e a linguagem dos homens para falar aos homens. E quando eu digo homens, digo humanidade, ser humano, homem e mulher. Já explicamos isso aqui, inclusive, em outro vídeo. Muito bem. Quando Deus utiliza o homem para passar a sua mensagem, ele permite que o homem, evidentemente, utilize elementos de sua cultura para passar a mensagem de Deus. E aqui é um caso específico a esse respeito. Havia lendas a respeito, na época, a respeito de seres espirituais tendo relações sexuais com mulheres humanas. E essa cultura, essa tradição, essa crença, até por assim dizer, foi utilizada no texto bíblico para esclarecer uma situação. Se você ler, por exemplo, os livros considerados apócrifos, aqueles que não entraram na Bíblia Sagrada, mas que eram escritos na mesma época em que o texto bíblico foi escrito, nas mesmas épocas, né, porque o texto bíblico foi escrito em várias épocas, nas mesmas épocas, se você considerar, se você tomar alguns escritos considerados apócrifos, aqueles que não foram, que falavam de religião, mas não entraram no cânon, né, naqueles livros considerados inspirados por Deus e que entraram na Bíblia Sagrada, se você considerar estes livros, você encontrará diversas lendas a esse respeito, de seres espirituais, de anjos, tendo relações sexuais com mulheres humanas. Então, essa crença foi colocada aqui no texto bíblico para explicar que toda a humanidade estava corrompida e tudo para aquela humanidade da época era permitido. E nesse contexto, Deus diz que, no versículo 3, diz que o Espírito, então o Senhor não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui há uma revelação importante, que é evidente que, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que é evidente que não significa dizer que a partir deste momento o homem só viveria 120 anos. Nós leremos, inclusive, mais para frente ainda, em capítulos posteriores, que teve pessoas que viveram além de 120 anos. Então nós não podemos considerar esse número de forma fundamentalista, ou seja, ao pé da letra. O que Deus está querendo dizer, e mais uma vez utilizando a linguagem humana, o que Deus está querendo dizer é que a capacidade, a vitalidade do ser humano passaria a diminuir. Por quê? Em virtude do pecado. Se você assistiu os vídeos anteriores, verá que em virtude do pecado, a natureza começou a se degenerar.
E como eu falei em vídeo anterior, caso você não tenha assistido, você pode buscar aqui no canal de Preceitos de Fé os vídeos anteriores, dos capítulos anteriores do livro de Gênesis, e você verá que, em virtude do pecado, a natureza começou a degenerar, inclusive a própria saúde humana, e continua em degeneração. Apesar dos esforços científicos artificiais de querer a juventude eterna, a vida eterna, o prolongamento da vida, são artifícios humanos que não têm a bênção de Deus, que não quer dizer que sejam maus. Alguns, lógico, evidentemente, a ciência é sim muito útil ao ser humano e foi dada por Deus. Deus nos dotou de capacidade de raciocinar, de pensar. A inteligência é um dom de Deus, né? E o desenvolvimento da ciência é também, a ciência, a medicina é também orientada por Deus. Mas esse artifício de querer buscar a vida eterna sem Cristo, ou seja, através de meios artificiais, esse sim está distante de Deus. Então, a partir deste momento, Deus está dizendo, olha, o pecado continuará degenerando a minha criação e também, como parte da minha criação, a vida dos seres humanos, que começará a ser mais curta. Muito bem, e aqui ele continua dando algumas informações, aí fala dessa questão dos filhos de Deus, que teriam tido relações com as filhas dos homens, e aqui há inclusive versões controversas. Algumas pessoas dizem que seriam realmente anjos que tiveram relações, que formaram gigantes. Outros dizem que não, filhos de Deus era uma denominação dada àqueles que criam em Deus, que seguiam a Deus, e as filhas dos homens seriam aqueles descendentes de Caim, aqueles que pecaram. Há essas interpretações, mas na verdade o que ocorre, se a gente olhar o contexto histórico da época, os escritos feitos na época, que eu citei aqui, alguns livros que inclusive contam histórias que estão na Bíblia, mas que foram considerados apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus, né? E que possuem diversas lendas, e uma delas é justamente essa questão de que anjos teriam tido relações sexuais com seres humanos, que é lenda. Tá? Então, esse elemento cultural é utilizado aqui para passar uma mensagem de vida, como em outras partes da Bíblia Sagrada. Deus utiliza o homem, e o homem com a sua cultura, situado no seu contexto, na sua época, na sua região, para nos passar a mensagem divina de salvação, que é o texto sagrado. Muito bem, então aqui ele fala dessa questão, e fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era considerado justo aos olhos do Senhor, porque era uma pessoa, como diz o próprio texto, que assim como Enoque, que já lemos também em um texto anterior do livro de Gênesis, assim como Enoque, Noé também andou com Deus. E Noé, como Deus percebeu que toda aquela geração estava corrompida, Deus separou Noé e a sua família e disse, olha, você é considerado justo aos meus olhos, então eu vou salvar você e destruir toda a humanidade através do dilúvio. E essa história do dilúvio é muito conhecida, que inclusive representa também a nossa salvação através do batismo. Eu já comentei também em um texto anterior que a Bíblia, em várias partes da Bíblia do Antigo Testamento, ele possui indicações de realidades futuras espirituais que são reveladas no Novo Testamento. E a questão da arca, da salvação
de Noé e sua família no dilúvio, além de ser um relato, é um relato que também tem um significado, é um relato de algo que aconteceu, mas que também tem um significado representativo, um significado chamado tipológico, porque aponta para a salvação em Cristo Jesus através de crer e ser batizado. A Bíblia diz no Novo Testamento que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Então, do dilúvio, além de ser um relato de uma história, de algo que ocorreu, é também um relato tipológico que aponta para a salvação através do batismo em Cristo Jesus. Então, aqui é narrada a questão da construção da arca por Noé, com algumas medidas e alguns detalhes técnicos da construção da arca. E Deus diz aqui que estabeleceria com Noé um pacto, na minha versão tem um pacto, em algumas versões está escrito aliança, que representa a mesma coisa, é um acordo. Eu já comentei também sobre aliança em um vídeo da meditação na palavra, em outro vídeo da meditação na palavra, que eu abordo o tema da aliança. Então aqui ele fala, na minha versão fala pacto, mas também em algumas versões fala aliança e tem o mesmo significado. Então ele faz uma aliança com Noé, né, e diz que ele deveria tomar 2 animais de cada espécie e colocar na arca junto com a sua família, para que depois da destruição pudesse haver de novo a multiplicação e a continuação da raça humana e da criação de Deus como um todo na Terra. E o importante detalhe é que diz que no versículo 22 diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então isso comprovando que Noé de fato era justo. Por quê? Porque ele fez exatamente como Deus o havia orientado. Esse é o conceito de ser justo aos olhos de Deus. É fazer a sua vontade, é seguir a sua orientação, é se entregar a Deus e entender que dependemos dele para seguir em frente. E foi assim que Noé fez. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do projeto Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique no símbolo de curtir aqui embaixo. E se você quer receber um aviso sempre que nós postarmos um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus aqui no canal de Preceito de Fé, então inscreva-se no nosso canal e você será sempre avisado quando mais uma bênção da Palavra de Deus estiver disponível para você no nosso canal Preceito de Fé. Fique na paz. Um forte abraço.